Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 22. Apenas 2 versículos. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Se você achou, diga amém. Graças a Deus. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por podermos estar na tua casa nesta manhã. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta madrugada de oração que tivemos, por esta noite de oração, meu Deus, de consagração. Senhor, te louvamos por cada vida que por aqui passou. Te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem edificado a sua igreja. Abençoa, meu Deus, esta palavra nesta manhã. Meu Deus, usa, meu Deus, a minha vida como um instrumento em tuas mãos para falar a cada vida. Fala comigo também, Senhor, para que eu também seja edificado, para que comportamentos sejam modificados através do poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Antes de você se sentar, vire para a pessoa que está do seu lado, fala assim: que bom que você está aqui comigo hoje. Assente-se no seu lugar. Primeiro Samuel, capítulo 22, diz que Davi, ele se refugiou num lugar, e esse lugar era conhecido como a caverna de Adulão. Davi estava sendo perseguido, ele tinha uma promessa de morte do rei Saul, e então ele foi se esconder. Toda a família dele ficou sabendo, foi junto acompanhar ele, mas as pessoas daquele lugar também foram para lá, as pessoas daquele lugar foram e se juntaram a Davi. E as pessoas daquele lugar somavam uns 400 homens. Mas a palavra fala de 3 pontos a respeito de qual era o estado daqueles homens. Como estava a vida daqueles homens naquele momento. Eram homens do campo, homens trabalhadores. Mas a palavra diz que eles estavam em dificuldades. Os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. Pessoas em dificuldades, pessoas endividadas e pessoas amarguradas de espírito. Você conhece alguém assim? Alguém endividado? Conhece alguém que está passando por dificuldade? Conhece alguém que está amargurado de espírito? O que é amargurado de espírito? A pessoa não encontra felicidade. A pessoa, ela não encontra motivos para sorrir. Por quê? Tem algum problema acontecendo. Tem algo que está abatendo o espírito dela. Tem algo que está causando algum mal. Mas os 400 homens que estavam acompanhando Davi na fuga dele, escondidos naquela caverna, refugiados naquele lugar, eles estavam passando por dificuldades. Não eram homens que você olhava para eles e falava assim: nossa, Davi juntou 400 guerreiros. Davi havia juntado 400 pessoas que estavam penduradas, 400 pessoas que estavam amarguradas, que estavam devendo as calças, que não tinham ânimo para nada. 400 pessoas que estavam fugindo. Mas, olha só,
Davi, ele também estava passando por dificuldades. Davi também estava passando por problemas. Davi, ele não tinha nada para oferecer para aqueles homens. Repita comigo, Davi não tinha nada. Aparentemente lendo a palavra, pode parecer que Davi, ele tinha algo para fornecer para aqueles homens. Alimento, abrigo, segurança. Mas Davi não tinha nada. Davi também estava fugindo. Davi também estava em apuros. Mas aqueles homens, por algum motivo, se juntaram a Davi. Estavam com ele. Davi, ele não tinha nada para dar para aqueles homens. Mas Davi tinha algo na vida dele que não tinha preço, mas tinha um grande valor. Davi, ele tinha a unção de Deus na vida dele. Com Davi andava a presença de Deus. Davi havia recebido do alto a unção do Senhor. E aqueles homens se uniram a Davi porque sentiram nele algo diferente. Sentiram nele algo diferente. A gente não gosta de andar com pessoas mal-humoradas. Ninguém aqui gosta de andar com pessoas que estão cabisbaixas, que estão reclamando da vida, que estão murmurando, que estão amarguradas, que qualquer coisa é motivo de reclamação. Ninguém gosta de andar com esse tipo de pessoa. Mas Davi, apesar de todos os problemas que ele estava passando, havia algo nele que fazia com que as pessoas se aproximassem dele. Ele tinha a unção e a presença de Deus. As pessoas, elas querem se aproximar de você, independente do que você possa oferecer materialmente para elas. As pessoas gostam de estar perto de você, gostam de caminhar com você, gostam de andar com você. Mas Davi tinha algo na vida dele que nós podemos chamar de essência. Essência. Em nenhum momento Davi abandonou a presença de Deus. Pelo contrário, quando ele errava, ele falava: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Não retires de mim a tua unção. Porque se o Senhor retirar, eu não serei nada. Aí eu não terei nada mesmo. Mas as pessoas queriam estar perto dele porque havia uma essência. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu chamaria ela de treinando para vencer. Repita comigo, treinando para vencer. Davi, ele estava sendo treinado. Ele estava sendo treinado. Com um monte de gente ao redor dele, com dificuldades, pedindo para ele ajuda, encostando nele porque talvez ele pudesse de alguma forma aliviar o peso que estava sobre os ombros daqueles homens. Talvez de alguma forma tirar a amargura do coração deles. Davi estava sendo treinado, estava sendo moldado. Deus não colocou do lado de Davi e ele se tornou rei. Um pouco depois disso, ele se tornou um grande rei. E nós conhecemos Davi como rei Davi até hoje. Mas Deus não colocou ao redor dele empresários, homens de dinheiro, pessoas de boa fama. Pelo contrário, Deus colocou junto a Davi pessoas derrotadas, pessoas amarguradas, pessoas que não tinham onde caírem mortas. Por quê? Porque Davi precisava ser treinado. Mas além de Davi aprender como lidar com aquele povo, porque Davi estava sendo preparado para cuidar de um povo humilde.
É claro que depois que Davi se tornou rei, ele foi rei sobre todos os que estavam lá, sobre grandes e sobre pequenos. Mas, além de Davi estar sendo treinado, Davi também estava treinando todo aquele povo. E como é que Davi estava treinando? Muitos salmos são escritos por Davi. E ele ensinava os caminhos do Senhor àquele povo. Ensinava aquele povo como eles deviam caminhar. Ensinava aquele povo como eles deveriam se comportar. Ensinava aquele povo as histórias. Ele contava as histórias de quando ele era pastor de ovelhas do pai dele. De como Samuel foi até a casa dele e ungiu ele. De como ele havia derrotado um leão. De como ele havia derrotado um urso, de como ele havia colocado o gigante no chão. E Davi ensinava aquele povo como ser um homem de Deus, como serem homens de Deus, como serem mulheres de Deus. Davi estava sendo treinado, mas ele também estava treinando aquele grande exército. Davi estava treinando eles. Estava discipulando eles. Eles andavam junto, eles comiam junto, eles dormiam junto, tudo eles faziam junto. Aquele grande povo, 400 homens, eles estavam sendo discipulados. Davi teve tempo para ensinar o caminho a eles. Davi teve tempo para ensinar a eles como andar com uma espada na mão, como lutar, como derrotar o inimigo. E dia após dia, Davi comia, Davi andava e Davi dormia com aqueles homens. Eles caminhavam juntos, dia após dia. Eles estavam sendo discipulados na essência, discipulados debaixo da unção, discipulados debaixo da presença de Deus. Em nenhum momento Davi achou que ele era o cara, porque tinham 400 homens com ele. Eram 400 homens inaptos para a batalha. Eram 400 homens que, se alguém batesse o pé, eles sairiam correndo. Eram 400 homens que, se alguém levantasse a voz, eles iam abaixar a cabeça. Mas Davi estava ensinando eles como eles deveriam se comportar. Eles não sabiam o que viria pela frente. Eles não sabiam qual seria a história deles. A única coisa que eles tinham em mente e no coração é que eles tinham que se esconder, que eles tinham que fugir. Mas Davi vê aquele povo e ele fala: eu vou treinar esse povo. Eu vou ensinar para eles o que eu sei. Eu vou ensinar para eles o que eu posso ensinar. E Deus sabe o que está fazendo. Obrigado. E Deus sabe o que faz. E todos os dias aqueles homens eram ensinados como eles deveriam andar, como eles deveriam encarar o inimigo, como eles deveriam segurar a espada, como eles deveriam lutar, como eles deveriam estar atentos. Todo o comportamento daqueles homens foi moldado conforme Davi havia aprendido, no campo, no trabalho, na lida. Mas, olha só o que acontece com aqueles homens. A palavra de Deus diz que há os relatos dos valentes de Davi. Quem eram os valentes de Davi? Os homens que se levantaram para cercar ele, para acompanhar, para lutar com ele. Aqueles homens avançaram, subiram um novo patamar, se tornaram guerreiros. E a palavra de Deus faz uma lista dos valentes. Entre esses valentes se destacam 3. Um que derrotou 800 homens, matou 800 homens,
um cara que estava fugindo com medo, com o rabinho no meio das pernas. Davi treinou esse homem e ele se levantou de tal forma que quando um exército inteiro veio contra ele, ele matou os 800 homens. Mas ele era um homem do campo, alguém que estava amargurado de espírito, alguém que estava derrotado, que não via mais nada pela frente, que já estava pensando em desistir. E Davi passa para esse homem, para aqueles homens, a unção que Deus havia dado a ele. Davi ensina aqueles homens a andarem na presença de Deus, olhando o inimigo nos olhos, sem medo de enfrentar. E Davi ensina algo muito importante para eles: que nenhum homem, nenhum exército, nenhum inimigo poderia se levantar contra o poder de Deus. E se aqueles homens estivessem firmes com o Senhor, se aqueles homens tivessem na vida deles a essência, a unção de Deus, a presença de Deus, nada poderia derrotar eles. O que eu quero te chamar hoje é para você buscar essa essência. Buscar essa essência como se não houvesse amanhã. Pastor, mas eu não me enxergo como um guerreiro, eu não me enxergo como uma guerreira, eu não me enxergo como uma vencedora, como alguém que vai subir algum patamar na vida. Eu até já estava pensando em desistir, então essa palavra é para você. Pastor, eu tô bem, eu estou bem, a minha vida está andando. Cuidado com o marasmo, cuidado com o conforto. Normalmente depois de um conforto vem algum problema. A gente não pode se acomodar. E se você está se acomodando, eu te dou uma palavra de alerta: cuidado, porque pode vir um perigo pela frente. Você precisa estar em constante movimento, você precisa estar em constante crescimento, para você não ser pego de surpresa. Aqueles homens fizeram tamanhos feitos, que todos os feitos deles foram descritos como os valentes de Davi, os homens que se levantaram para defender os interesses do rei, os homens que se levantaram para defender o seu próprio povo, para defender a sua própria terra, para não deixar o inimigo tripudiar. E eu te chamo nessa manhã a você buscar essa presença de Deus e compreender que quanto mais perto, mais enraizado no Senhor, quanto mais próximo de Jesus você estiver, pode se levantar o inimigo que for, pode se levantar o problema que for, pode armar a maior tempestade, o maior temporal contra a sua vida, mas nenhum inimigo terá poder para te colocar prostrado. Você vai olhar, você vai encarar o problema de frente, e você vai falar: pode deixar comigo, porque eu sou valente. O Senhor é comigo. Quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus, que está se levantando contra mim? Que problema é esse que está se levantando, que não foi Deus que mandou? Que dificuldade é essa que está se levantando, que não foi Deus que preparou para mim? Você é valente do Senhor. Fala para quem está do seu lado: você é valente do Senhor. Aleluia. Deus, Romanos 4,17, no final do versículo, diz assim: Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência aquilo que ninguém observou. Deus chama à existência
aquilo que nunca ninguém foi capaz de testemunhar. O que nunca uma pessoa foi capaz de testemunhar na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado. O que Deus precisa chamar à existência na sua vida? Você é valente do Senhor. Você vai se levantar nessa manhã como um grande valente do Senhor. Abra comigo lá a sua Bíblia, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz a palavra. Versículo 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Considerem a origem de vocês. Pouquíssimas pessoas vieram de famílias ricas, de nobreza, de nomes nobres. Antes, Deus chamou aqueles que são os mais humildes, aqueles que não têm formação. Mas nós precisamos considerar a nossa origem, considerar a vocação, de onde nós saímos. Quem são os nossos pais? Quem são os nossos avós? Qual é a nossa história? Como nós chegamos até aqui? Nós precisamos compreender que se não fosse Deus, nós nada poderíamos fazer. O Senhor, Ele chama as coisas, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Olha isso, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus, Ele provoca confusão lá fora. Deus, Ele provoca constrangimento lá fora. Porque Ele pega você, que às vezes é desprezado, que ninguém dá valor, que ninguém reconhece o seu valor, que ninguém reconhece a sua dedicação, o seu trabalho, e Ele te levanta, Ele te exalta, para que você não se glorie, mas para que você glorifique o nome de Deus no meio de todos. O Senhor tem levantado um grande exército nesse lugar. O Senhor tem levantado um grande exército nesse lugar. Pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que têm a essência de Deus no coração, pessoas que buscam a presença do Senhor, que querem mais da unção dEle. O Senhor tem chamado tantos para este lugar, tantos para este lugar. E eu não vejo nenhuma nobreza entrando, eu não vejo nenhum nome grande entrando. O que eu vejo são pessoas sedentas do Senhor. O que eu vejo são pessoas buscando a face dEle. Mas há algo que Deus faz. Deus pega e transforma. Deus pega essas pessoas e levanta, engrandece, enobrece,
para que o nome dele seja glorificado por onde você andar, para que o nome do Senhor seja exaltado por onde você passar. O Senhor quer te levantar nesta manhã como um valente dele. Quantos são valentes do Senhor? Quantos são valentes do Senhor? Quantos aqui são valentes do Senhor? Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa falar: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero honrar o teu nome. Eu quero exaltar o teu nome através do meu trabalho. Eu quero exaltar o Senhor através do meu comprometimento. Eu quero engrandecer o nome do Senhor através da minha dedicação, através da oferta da minha vida ao Senhor. Eu quero exaltar o teu nome através do meu testemunho. Senhor, que as pessoas vejam a minha mudança de vida e elas glorifiquem o teu nome através do que elas verão na minha casa e na minha família. Aleluia.